Seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de fenômenos de transporte. Agora dando enfoque à parte de transferência de calor. Até então, quando nós analisamos a equação de conservação de energia, ou primeira lei da termodinâmica, nós focamos muito na parte de energia cinética, energia potencial e energia interna. E bastante na parte do trabalho. Agora nós vamos trabalhar com aquele Qzinho que eu disse para vocês que tinha ficado meio esquecido. E agora chegou a vez da gente entrar e se aprofundar um pouco mais naquele Qzinho que é justamente a minha transferência de calor. Tá? Então na aula de hoje nós vamos ter uma pequena introdução sobre os processos e fundamentos de transferência de calor, como condução, convecção e radiação. E eu começo a aula perguntando para vocês, quais as formas de transporte de calor que vocês conhecem? Se vocês lembrarem um pouco da nossa primeira aula da disciplina, a gente falou um pouco dos processos de condução, convecção e radiação. Né? Então eu gosto muito desse exemplo, que é, por exemplo, quando a gente tem uma fogueira, né, ou uma churrasqueira, que a gente está muito acostumado aqui na região sul a fazer churrasco, né? Então, se vocês pensarem no fogo, né, é muito interessante que a gente consegue observar essas três formas de transferência de calor. Aqui, por exemplo, né, tem o espeto, né? A gente pode falar do espeto, né? Que seria o que a gente usa mais aqui no sul, né? O espeto, então, né, se a gente segurar o espeto, né, e ele tem um cabo de madeira, que é justamente para fazer o papel da luva, né, aqui estaria fazendo, que seria um isolante, né, a gente vai falar sobre isolamento térmico também na disciplina, né, que justamente bloqueia essa transferência de calor. Né. Então, quando o metal é aquecido aqui no fogo, né, as moléculas desse metal elas começam a aumentar o seu estado vibracional, e esse calor ele vai se propagando, molécula a molécula, né? Até que ele chegue, de fato, né, aqui na mão de quem vai segurar o espeto, na mão de quem vai segurar esse mexedor de fogo e etc. Né? Outra forma que a gente percebe quando está fazendo churrasco, né, é aqui a parte de convecção. Tá? Então a convecção de calor também é muito perceptível. Tá? Quando a gente vai fazer um fogo, né, normalmente o que acontece no começo do fogo, né, é que vem muita fumaça para fora da churrasqueira, né. E aí depois que o fogo já está bem quente, que a churrasqueira está bem quente, né, essa fumaça praticamente não volta, né, ela consegue ser bem direcionada para a chaminé, tá? Isso acontece devido a justamente a diferença, né, o gradiente de temperatura que a gente tem próximo à superfície da churrasqueira e a chaminé, que à medida que a gente esquenta, esse gradiente fica mais alto e isso acaba direcionando bastante esse fluxo de ar. Né? Então a gente consegue ver literalmente a fumaça subindo, né? Então aqui a gente consegue perceber, né, onde a gente tem um fluxo de massa, né, dessa fumaça, desse ar com fumaça, subindo em direção à churrasqueira, né, e se propagando de lá. É uma forma muito eficiente de transferência de calor, né, porque à medida que esse ar é aquecido, ele acaba se transportando de forma convectiva muito rápido para as regiões mais acima, né, aumentando sim efetivamente bastante a taxa de transferência de calor que a gente vai ver mais em seguida. Tá? E outro processo que a gente consegue observar também, né, se a gente fica muito tempo fazendo churrasco, né, a gente começa a ficar com a boca seca, né, então acaba tomando bastante líquido, né, quando vai fazer churrasco, normalmente a gente fica com a boca bem seca, né, e às vezes até a gente fica com uma queimadura cutânea, né, a gente fica com vermelho, assim, como se tivesse passado muito tempo no sol, né. E esse é o efeito que a gente consegue sentir muito da radiação mesmo, do fogo que vem e se propaga na nossa direção, né? E a gente vai ver que, na verdade, essa radiação é uma radiação muito parecida com a do Sol, só que, claro, com comprimentos de onda um pouco menores, né? Porque acabam estando em outra faixa, mas a gente vai ver que é basicamente a mesma radiação, o mesmo tipo de transferência de calor, né? Então a gente tem
as ondas eletromagnéticas, né, elas vão ter fótons e esses fótons vão transformar em energia e essa energia às vezes a gente acaba aproveitando ainda, né, não na sua forma térmica, mas na sua forma por interação em camadas elétricas para conversão de energias na sua forma fotovoltaica, né. É um processo um pouco diferente do que a gente vai trabalhar aqui, né, mas só para dizer que, né, a gente tem ondas eletromagnéticas, essas ondas carregam, transportam de fato energia pelo espaço. Tá? Então, esses processos, né, são processos por transferência de calor por radiação. Né? E por que será que é importante a gente estudar, né, esse transporte de calor? Né? Então, eu queria que vocês pensassem em 3 exemplos práticos de transferência de calor, tá? E por que eles seriam aplicados no curso de vocês, tá? Então dê um pausa no vídeo aí, pensem um pouco sobre esse assunto, né? Por que na engenharia civil a gente estuda transferência de calor, né? Que exemplos disso daí seria para cá? Na engenharia elétrica, por que a gente utiliza? Na engenharia de produção, por que a gente utilizaria transporte de calor, né? Na engenharia mecânica, por que se usa transporte de calor, né? Na engenharia de automação também, por que se utiliza, né? Tá? E, bom, fenômeno de transporte é uma disciplina comum a muitos cursos, tá? Então, desculpem se eu não mencionei algum dos cursos de vocês, tá? Mas por quê, né? Por que a gente trabalha transporte de calor nesses cursos, né? Por que é tão importante, né? Isso e é comum a tantas engenharias, né? Eu selecionei alguns exemplos práticos, né, principalmente que a gente está aqui no formato online hoje, né, de alguns exemplos que eu acho interessante trazer. Né. Então, desde as ciências médicas, né, por exemplo, a gente sabe que o nosso corpo ele tem uma faixa ideal de operação, entre 36 e 37 graus Celsius. Né. Mas a temperatura do ambiente, normalmente ela está a 20 graus Celsius, ou temperaturas muito menores que a temperatura do nosso corpo. Né. Isso faz com que a gente esteja constantemente tendo que gerar energia para suprir, então, para conseguir se manter nesse ambiente, né? Ou botar roupas, né, que dificultem essa transferência de calor e que nos mantenha nesse ambiente. Tá? A gente sabe que se nosso corpo baixar muito de determinada temperatura, né, a gente não consegue que ele tenha um funcionamento de sua forma ótima e a gente acaba podendo, né, ter risco de vida caso ele baixe muito a nossa temperatura corporal. Né? E o mesmo acontece no cenário oposto, né? Se a gente está num ambiente muito quente, né? Numa onda de calor, né? Às vezes nosso corpo pode superaquecer e a gente acaba enfrentando problemas também de saúde por causa disso. Né? Então são problemas médicos, de saúde pública, né? Que acabam tendo processos, influência significativa dos processos de transferência de calor. Usinas térmicas, né, a gente deu uma abordagem bastante focada em termos de energias nessa disciplina. Né? Então, vocês apresentaram o trabalho de vocês com diferentes formas de transferência de calor, de transferência de energia, né, na sua forma mecânica, né? Mas a gente também tem transferências de calor na sua forma térmica. Então, por exemplo, usinas termoelétricas, né, elas acabam transformando, né, energia térmica em eletricidade, né? Usinas nucleares também, né, de certa forma, elas acabam utilizando energia térmica, né, dos reatores nucleares e transportando isso na sua forma para geração de eletricidade, tá? Sistemas eletrônicos, né, o pessoal da engenharia elétrica aí está muito acostumado a trabalhar com o efeito Joule, né? O efeito Joule basicamente vai definir, né, que sempre que eu tenho transporte de corrente elétrica, a gente acaba tendo parte desse transporte, né, sendo barrado e transferido na forma de calor. Tá? Então, quando a gente tem circuitos de computadores, em geral, né, a gente tem calor sendo gerado ali dentro. Né? E às vezes a gente precisa dissipar esse calor para que a gente tenha um funcionamento adequado nas nossas componentes eletrônicas. Então acaba sendo um problema muito importante de ser trabalhado dentro da engenharia elétrica, a parte de dissipação de calor. Né? Tá? A engenharia civil, né, muito aplicada a uso residencial. Então, como a gente constrói uma
uma casa, para que ela tenha um sistema ótimo de conservação de energia, né, onde eu precise gastar poucos recursos com a refrigeração, né, no caso no verão, e como que eu consigo gastar poucos recursos com aquecimento, né? Aqui no Brasil a gente não usa tanto aquecimento, né? Mas em muitos países isso é um grande problema, tá? Como aquecer as casas, né, em locais de clima muito frio, né? Ou sistemas de refrigeração, como por exemplo geladeiras, né? Também são sistemas térmicos muito significativos, tá? Então, o que a gente vai ver aqui nessa disciplina? Tá? Nessa disciplina, então, diferente da termodinâmica, tá? Que estuda principalmente a quantidade de calor transferido quando um sistema passa por um processo de um estado de equilíbrio para outro, tá? Sem se interessar muito em quanto tempo esse processo demora, tá? A transferência de calor ela está justamente interessada no processo, ou seja, qual a taxa que esse processo de transferência de calor acontece, tá? Qual taxa de condução de calor, qual é a taxa de convecção, qual é a taxa de transferência por radiação, tá? Então, na engenharia, normalmente o que nos interessa é a taxa, né? A velocidade que a gente tem essa transferência de calor. Tá?